galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu estava errado. Ontem não foi o último dossiê do ano e sim o vídeo de hoje. Gente, ontem a imprensa deu repercussão naquela questão que envolve o Moro e o TCU, só que a imprensa também pegou no pé do Sérgio Moro, porque ele deu entrevista sobre aquela relação entre o Alberto Youssef, o Álvaro Dias, o próprio Sérgio Moro, e ele veio a público falar que, assim, ele não sabia de nada. O Moro incorporou o Lula, ele não sabia de nada. E vocês sabem, né? Eu tive que ir lá olhar e conversa vai, conversa vem, pesquisa aqui, pesquisa colar. Eu me deparei com a matéria, que essa matéria tinha um vídeo, e não é qualquer vídeo, é um vídeo de um depoimento, onde o depoimento consta a presença do então juiz Sérgio Moro. E quem mais faz parte desse vídeo e traz algumas revelações escandalosas sobre o doleiro Alberto Youssef é o ex-delegado da Polícia Federal, o Gerson Machado. Vocês já devem ter ouvido falar nesse cara. Ele é o cara meio que começa com a Lava Jato na série O Mecanismo. Ele foi, inclusive, interpretado pelo o ator Selton Mello. E ele traz algumas declarações assim, muito tensas, onde, aparentemente, ainda na primeira delação do Alberto Youssef, o doleiro já estava mentindo. E ele fala, assim, na época ele fez uma representação para levar a situação para o então juiz Sérgio Moro, e parece assim que o Moro tinha algumas dificuldades para se debruçar sobre isso. Inclusive, gera um questionamento porque talvez se tivesse atuado naquele momento e tudo tivesse sido feito, quem sabe nem a Lava Jato teria existido, porque o Alberto Youssef ele estaria preso. Coisa complicada. Garanto pra vocês, muito material novo. Obviamente não quero falar sobre isso, espero que dê tempo de a gente também falar sobre o judiciário brasileiro. Segundo a Veja, o Supremo está planejando uma surpresa para Bolsonaro no mês de fevereiro e mais algumas coisas. Quero falar também de movimentações políticas, deixa lá pro final, se der tempo. Se não der, a gente fala em 2022. Mas quero começar, assim como o vídeo de ontem, com um assunto que, assim, que eu acho que é indispensável. As chuvas na Bahia. A imprensa e os políticos da oposição seguem na narrativa de tentar criar um factoide onde Bolsonaro teria abandonado o povo baiano. Você vê aqui, ó. Rui Costa critica a visita de Bolsonaro. Não, desculpa, vou ler aqui a matéria de baixo. Rui Costa diz que não há como governar longe das pessoas, mandando a mensagem que Bolsonaro não está nem aí. Bolsonaro está longe, ele não se importa com o povo da Bahia. Sendo que você vê que no dia 13 de dezembro, na matéria aqui de cima, que trouxe foi a Bárbara, a matéria do Yahoo Notícias, quando Bolsonaro ele sobrevoa de helicóptero e ele vai lá em loco, ele foi criticado pelo Rui Costa, falando o seguinte: Rui Costa critica a visita de Bolsonaro ao sul da Bahia, ato político de campanha. Se Bolsonaro vai visitar as pessoas, ele é criticado. Se ele não vai, ele é criticado porque ele não foi. E aí, qual é a questão? A questão é a única, que é simples. A esquerda e a imprensa vai reclamar de qualquer forma, porque eles não estão interessados com o sofrimento do povo baiano. Eles não estão interessados, né, em resolver a situação de calamidade pública. Não, eles só querem derrubar o governo e eleger o Lula, ou então o Sérgio Moro. É assim que as coisas estão acontecendo. Aí você vê a Folha de São Paulo: Bolsonaro de folga e ajuda a falha Bahia constrangem aliados e ampliam críticas. Ajuda a falha. O Ministério da Infraestrutura está lá, o Ministério da Defesa, o Desenvolvimento Regional, a Damares está se debruçando sobre o tema, mandou a PRF, mandou médicos, mandou dinheiro. Que ajuda a falha, pelo amor de Deus. É só narrativa. Ontem a gente comentou, quem viu o vídeo de ontem viu, trouxe todos os pontos, assim, fatos do que o governo já fez, mostramos vídeos, diversos temas, mas a imprensa, né, segue seu trabalho. E aí o Rogério Marinho, ele fala sobre o tema. Vê lá um repórter falar: ai, mas Bolsonaro não está aqui, Bolsonaro não está aqui, você não acha isso um absurdo? Aqui eu só quero mostrar o áudio para vocês. Olha só isso daqui, que o Rogério Marinho fala, 20 segundos. Mas o presidente está andando de jet ski, né? Não seria o momento dele estar lá apoiando? O presidente foi à Bahia, e quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros, foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer. Obrigado, gente. Obrigado. O presidente foi, ele é criticado. O presidente manda os ministros, ele é criticado. O presidente manda dinheiro, é criticado. Aí o presidente faz o MP 200 milhões, também é criticado. Cara, qualquer coisa vai ser criticado. Isso é a imprensa brasileira. Isso é a imprensa brasileira. Não tem nenhum interesse em resolver nada. Tarcísio postou fotos, inclusive, não faz nada. O pessoal aí
DENIT, as equipes do DENIT trabalhando dia e noite para resolver principalmente a questão dos acessos, restaurar rodovias, para pelo menos o pessoal conseguir, né, trafegar, ir de um lado para o outro, até para ajudar no resgate e tudo mais. Trabalhando dia e noite, dia e noite. Ele diz, equipes do DENIT oficial estão atuando dia e noite para dar pronta resposta às emergências. Em menos de 24 horas, restabelecemos o tráfego na BR-349 entre Bom Jesus da Lapa e São Félix do Coribe. Seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, não deixaremos nenhuma região desassistida. Mas Bolsonaro não faz nada, não faz nada. Aí você vê isso daqui. Essa matéria é o típico retrato de narrativa. Por quê? Olha só. É um escândalo Bolsonaro oferecer só 200 milhões às vítimas na Bahia, diz líder de movimento popular. Esse rapaz, ele não sabe nem lacrar na hora de criar narrativas. Sabe por quê? Porque isso é fake news. Bolsonaro não vai dar 200 milhões não, vai dar menos. Ele tá até ajudando o Bolsonaro, vai dar menos. Quer dizer, Bolsonaro vai dar menos? Entenda só, olha só. Vou explicar até pelo final para você entender que não é que vai dar menos. O governo já falou, o Rogério Marinho em vídeo, que está esperando a situação se acalmar, a enchente, né, passar para realmente poder mensurar o tamanho do problema e aí, de acordo com os dados reais, falar, pô, a gente precisa disso e não vai deixar faltar nada. Já avisou. O que Bolsonaro fez até o momento foi, primeiro mandou 20 milhões, depois assinou o MP que libera 200 milhões, só que são para vários estados. Você vê, o cara não tá nem interessado em saber do que é MP, porque ele podia realmente ter mitado, dado aquela lacrada sensacional, né? Nossa, o duplo twist lacrado. Não. O interesse é só a narrativa. Aqui, ó. Carimba. Selo da extrema imprensa. Só absurdo, bicho. Absurdo. O governo falou, fez MP, mas assim que souber que tiver um diagnóstico real, vai destinar. Não vai faltar nada. Relaxa aí, irmão. Relaxa. E aí o pessoal que está muito preocupado com o dinheiro, que é o Rui Costa, tá aqui, ó. Para ajudar as vítimas das enchentes na Bahia, o governo do estado criou uma conta bancária. Isso mesmo. Agora você pode fazer sua doação em dinheiro. E diz, ó, esses recursos serão utilizados para a compra de itens básicos como geladeiras e fogões, que serão destinados àquelas pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro. E a Elisa fala o seguinte, ó, eu quero ajudar as vítimas da Bahia. Quero doar, mas antes preciso saber quem vai administrar essa conta, se quem vai administrar essa conta bancária é o Consórcio Nordeste através do seu Carlos Gabas. Todo mundo quer dinheiro. Já pensou assim, cara, esse dinheiro, eu fico muito preocupado, porque durante a pandemia a gente viu o que foi feito com o dinheiro. A gente viu o que o pessoal do Consórcio Nordeste fez, né? Os respiradores, 50 milhões, nunca chegaram. A CPI do Lula se recusou a investigar. A CPI do Rio Grande do Norte não. Inclusive o Gabas foi indiciado. Junto com o governador Rui Costa, governadora Fátima Bezerra. E aí? Todo mundo dando dinheiro, né? A gente fica com medo, né? Depois de tudo que a gente viu. Mas aí o Rui Costa tá garantindo que dessa vez vai dar certo. Aí você vê o seguinte, fugindo um pouco das chuvas, mas é o mesmo tema e envolve dinheiro. Olha só, Eduardo Paes, que fala que Bolsonaro é isso, é aquilo outro, é um gênio, é um maluco, ele não conversa com Bolsonaro, ele sim, ele que se importa com o povo brasileiro. Tá aqui, ó. IPTU de 2022 terá reajuste de quase 11%. Esse daqui é o cara que se importa com o povo. O Carlos diz, enquanto o presidente Bolsonaro diminuiu impostos e enche os cofres dos estados e municípios, o que é que os prefeitos e governadores estão fazendo? Depois do Fica em Casa, que a economia a gente vê depois, eis a resposta com mais um exemplo. E adivinha quem é que vão culpar quando tudo isso rolar e quando o povo reclamar do dinheiro na hora que tiver que pagar? A culpa vai ser de Bolsonaro. A culpa vai ser de Bolsonaro. Sempre. A culpa é sempre dele. E aí o estado do Rio de Janeiro, né? É aquela coisa. Tá gastando tanto dinheiro. Gasta menos e não aumenta o IPTU. Ou então pelo menos direciona o dinheiro para as coisas certas. Você vê, ó. A fatura da festa de Réveillon do Rio de Janeiro já está fechada. O custo será de 15,1 milhões, sendo que a prefeitura pagará a maior parte da conta e apenas 3 milhões virão de 2 patrocinadores. Só 3 milhões. 12 milhãozinho da prefeitura. Enquanto isso, pacientes reclamam da falta de médicos e medicamentos nas UPAs do Rio. As prioridades. As prioridades. Tudo é uma questão de prioridades.
A Elisa diz, o povo pagará a fatura de mais de 15 milhões do Réveillon do Rio de Janeiro. 15 milhões sendo queimado em minutos, enquanto isso os hospitais lotados, sem médicos e sem medicamentos. Nunca foi por saúde, nunca foi pelas vidas. Já quase chegando aqui o fim, pra gente começar realmente o tema do dia de hoje. Tá lá o Randolfo Rodrigues. Pronto. Lá vai ele dar seu showzinho na imprensa para enganar a trouxa. Pedir para o TCU investigar os gastos do presidente Bolsonaro para gerar matéria na imprensa é fácil. Difícil mesmo é prestar conta dos gastos com o bacalhau nos jantares da CPI do Lula na casa do Amar. Tá lá, ó. Randolph diz que vai ao TCU para que Bolsonaro devolva dinheiro das férias. Tá gastando demais, tá dando um jet ski. Devolva esse dinheiro, Bolsonaro. Devolva esse dinheiro. Não tem o que fazer, né? Mas conseguiu aparecer na imprensa. Beleza, lacrou. Lacrou, Randolph. Isso aí, irmão. Lacrada sensacional. E enquanto isso, aí a gente fecha. Tá lá Bolsonaro passeando lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Foi mais uma vez, acho que numa pizzaria, na lotérica, tá lá. O povo todo recebendo ele. O verdadeiro datapovo. Eu sei que o datapovo não corresponde, né, à realidade. Às vezes tem alguém que nem é bolsonarista, mas é o presidente, quer chegar perto, bater uma foto, falar, contar pros amigos, vi o presidente hoje. Agora, seria extremamente interessante a gente ver o Lula andando nas ruas. Muito interessante, o Lula tem quase um ano que está se escondendo debaixo do colchão, de medo de enfrentar a população. Mas beleza, segue o jogo. Chegamos ao senhor Sérgio Moro. Ontem ele deu entrevista, não vou lembrar agora o nome da rádio, mas tem aqui ao longo das matérias, falou sobre vários assuntos, e dentre eles ele fez questão de criticar, né, a luta contra a corrupção, que vem sendo deixada de lado. Será mesmo? Aí você vê o seguinte, né? A Elisa fala, achei que pessoas sérias não questionavam as decisões da Suprema Corte, porque o Moro, ele dá RT, lá no Brasil Consciente, um perfil que ele segue, a gente já falou sobre ele, o Intercept até fez uma matéria para mostrar quem são os donos desse perfil. Aí tá lá, né? Como todo brasileiro que clama por justiça, também estou indignado com a anulação de condenações por corrupção. Mas como assim, Moro? Como é que você tá indignado? Sendo que isso aqui nessa postagem, na verdade, foi 2020. A Lisa colocou aqui 2021 mais 2020. Aqui em cima da data certa. Ó. Nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos casos, Moro adora, né, os americanos, principalmente os democratas de esquerda e progressistas, estabeleceram lá, né, o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Moro falou isso aqui no contexto de perseguição, onde pessoas ligadas à direita estavam sendo, assim, né, sofrendo na pele aquele calor que o judiciário proporciona. Esse foi o posicionamento do Sérgio Moro. A Anitta ainda relembra mais. Fez questão de trazer uma matéria do Congresso em Foco. Moro, que agora diz estar indignado com a anulação, quando o Fachin anulou as condenações do Lula, o Moro veio a público para, olha só, Moro defende Fachin em primeira manifestação pública após anulação pelo STF. Moro, e já falei no passado, se você sofre de amnésia, não é muito bom que você tente ser político, porque as pessoas vão pegar o seu passado e vão esfregar em sua cara. Não adianta. Aqui está o tweet do Moro, ó. Repudiu ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF. Magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância contra a decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Não persigam o Fachin, pobre coitado. Balela. Mas eu sei que isso não é a parte interessante. Mas para chegar lá a gente tem que dar um contexto. A história ela tem que ter um início, meio e um fim. Às vezes que você comece pelo fim, ou pelo meio, pelo começo, você tem que contar a história. O importante é que as pessoas cheguem ao fim e entendam o que está acontecendo. E antes da gente falar sobre o CEF, vale a pena mencionar algumas coisas. Aqui é um print, né, de uma imagem, não da matéria do site, mas da matéria assim da revista digital, do jornal digital, até do jornal realmente assim como seria impresso, mas acho que aqui não é impresso, acho que é só o digital. Um rapaz chamado Alberto Carlos Almeida, ele fala o seguinte: os 4 principais jornais publicaram matérias com este conteúdo. Moro ainda não faz ideia da enrascada em que se meteu, está rumo a uma desmoralização completa. Não, o Moro sabe sim a enrascada. Tanto que o desespero dele nas redes sociais em tentar atacar o TCU, colocar o antagonista todo para atacar o TCU, chamar o ministro de leviano.
O antagonista rompeu com Renan Calheiros depois dessa. Eram amigos. O Moro sabe sim o que tá rolando. Sabe. Isso daqui tá dando repercussão e vazão porque tem alguma coisa. Pelo menos é o que tá aparentando. Porque quem não deve não teme. Quem não deve não teme. E o Sérgio Moro podia simplesmente abrir o contrato. E tá reclamando muito, né? Tá reclamando demais. E vejam só. Além disso, a imprensa, a Folha de São Paulo, ela resolveu fazer essa matéria aqui, ó. Que basicamente eles pegaram o roteiro do vídeo que a gente havia feito, né? Uns dias atrás, sem nenhum problema. Postaram lá, falando o seguinte, que doleiro pivô da Lava Jato financiou campanha de principal aliado de Sérgio Moro. E o Moro, ele admite o envolvimento do Youssef. E você vê, ó, depois que a Folha de São Paulo solta, saiu Viu o Mundo, Fórum, Rede Brasil Atual, DCM, Carta Capital, Brasil 247, todos comentando, né? Olha só, Moro se complica com doleiro e Álvaro Dias e confessa agir contra. A esquerda está usando isso daí. Vários veículos saíram. Tinha outra coisa para mostrar, você vê aqui. Por que eu fiz questão de trazer isso? Falo. Ontem até mandei um áudio no Telegram, não vou repetir que os áudios foram longos. A população, ela pode não ter o poder da caneta política, né? De realmente votar, derrubar coisas, sabe? Essa atuação realmente política. Mas a gente tem o poder do engajamento. E a gente já comentou também no passado sobre a importância das metanarrativas, né? Do discurso, principalmente em período eleitoral. Quando você olha para um candidato, você quer identificar nele, na maior parte do tempo, valores. Que ele lhe passe esperança, dias melhores, um grande Brasil. Quando a gente olha para Bolsonaro, qualquer pessoa em sã consciência consegue identificar olhando para Bolsonaro. Um cara que acredita em Deus, na família, defende que você possa se defender, é a favor da liberdade em todos os âmbitos, é a favor da propriedade privada. Família, né, assim, você sabe como uma pessoa normal normalmente pensa, não sei se pode falar isso, mas enfim, você pensa nisso. Bolsonaro também ele se elegeu com a bandeira anticorrupção, que estão tentando tirar dele. O Moro tá tentando tirar, falar que ele que combate, sendo que Bolsonaro realmente tem 30 anos, não tem nenhum envolvimento, nenhum caso de corrupção na história política. E você vê, nesses discursos, isso daqui é uma tentativa da esquerda de capturar esse discurso. E por que a gente não pode deixar esse discurso ser capturado? Porque são essas pessoas que deformaram o sistema jurídico no Brasil. E hoje a gente está vendo, a direita está sentindo na pele os problemas. Em diversos âmbitos, a gente falou no vídeo de ontem. Vejam, só para relembrar, a CPMI das fake news, a matéria que dá realmente o pontapé inicial, que traz a lista com os nomes, foi os blogueiros de crachá do pessoal da Cruzoé, do antagonista. Até o próprio inquérito das fake news do Supremo, ele começa investigando o antagonista, depois não foi arquivado, ficou em banho-maria, depois veio para cima do pessoal. Moro gerou aquele caos quando sai do governo. Você lembra a matéria que ele fez questão de divulgar? Bolsonaro questionando, pô, cara, que é isso daqui? Bolsonaro tava questionando um possível vazamento que falava que, não, Polícia Federal aqui pode estar na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas no inquérito. Aí Bolsonaro pergunta, pô, esses vazamentos aqui, que onda é essa? E aí Moro começa a falar, Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal. Todo aquele discurso que só fez, né, ajudar as perseguições e várias outras coisas. Aqui é um exemplo delas, de por que é importante a gente trazer esse discurso, sabe, para dentro da direita. Somos nós defendemos a justiça para todo mundo. Cara, gente, a justiça para todo mundo tá até na Bíblia, né? Você vê lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, segue nesse caminho, então. Se alguém te bateu na face, até oferece a outra. Quando você junta os dois, você entende assim, cara, seja justo, ame o próximo como a si mesmo. Os cristãos, acima de todo mundo, é quem mais defende, até para quem a gente não gosta. Sempre tem que dar o direito. Escuta o cara, pelo menos. Aí você vê, ó, o Paulo Zanotto, vocês devem saber quem é, virologista famosíssimo. Ele tá indignado porque um antagonista que tentou criminalizar a todo custo, né? Aqueles negócios polêmicos, que sequer a gente pode falar o nome. Aqueles também com INA da vida, INA, que não pode. Aí agora fez uma matéria falando que não, que olha só, que nessa nova cepa a gente pode ver. Ele fala, esses caras são os canalhas. São os canalhas. Essa gente, assim, eles deformaram o Brasil que a gente vive. Isso tem que ser exposto a tudo que é custo. E aí você vê aqui também, ó. Saiu nos jornais, como eu falei, físico, ó. Folha de São Paulo. Pivô da Lava Jato financiou campanha de aliado de Moro.
Beleza, isso aqui é tudo que a gente havia comentado, não tem nada muito novo, mas vejam só. As coisas começam a ficar interessantes. Por quê? Sérgio Moro foi questionado aí sobre a questão do Álvaro Dias, do Alberto Youssef. Ele falou sobre isso, falou sobre outros temas também na entrevista que eu quero comentar com vocês, coisas preocupantes. Ele volta a falar da tal corte anticorrupção. Só que ele, na hora que ele fala sobre o Álvaro Dias, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas. Sérgio Moro disse, abre aspas, que desconhece qualquer depoimento de Alberto Youssef que tenha implicado diretamente o senador. É a matéria, né? Youssef, delator pivô da Lava Jato, financiou a campanha de Álvaro Dias, principal aliado de Moro. Matéria só na Folha de São Paulo. Essa matéria foi trazida pelo Rodrigo Tacla Duran, que a gente já comentou dele várias vezes. Não acho que seja nenhum santo, mas era advogado do Odebrecht. E o Duran ele fez questão de trazer isso daqui. E aqui só para você ver uma matéria que envolve o Duran. Para você ver como o Moro tá assim, né? Falando tanto que estão criando fake news contra ele, mas parece que o Moro tem amnésia. Por quê? Olha só. Matéria de 2019. Poupado na Lava Jato, senador Álvaro Dias cede assessora de imprensa para Sérgio Moro. Isso aconteceu após aquele escândalo da Vaza Jato. A Gisele Siqueira, que era a ex-esposa do Vladimir Neto, que é filho da Miriam Leitão, pessoal do Globo. O Vladimir, que inclusive escreveu o livro da Lava Jato, né? A mulher tinha saído lá porque teve o Vaza Jato. E aí a nova assessora de comunicação, quem arrumou pro Moro? O Álvaro Dias, amigão dele. E aí, na época saiu a matéria falando o seguinte, que o Rodrigo Tacla Duran, ele havia entregado à Polícia Federal e-mails trocados com o ex-diretor da empresa, Luiz Eduardo de Rocha Soares, que também citam Álvaro Dias. Então, realmente, né? Acho que o Youssef, ele tá realmente, acho que nunca fez nenhum depoimento que implicasse o Álvaro Dias. Mas achei assim bem interessante, né? Falei, pô, acho que o Moro esqueceu desse, né? Não tá completamente errado, mas o Moro tá brincando assim, né? Em cima da navalha. É meio complicado essas afirmações, né? É aquela coisa assim, né? Você vai contando de um jeito que parece que você não sabia de nada. Não que o Moro tenha sabido, né? Porque ele se entregou à Polícia Federal. Mas fica o questionamento e fica aqui a reflexão. Aí vejam só. Moro sobre doação de doleiro aliado. Ninguém sabia quem era o Youssef. Pronto, o Moro agora é o Lula. Ele não sabia de nada. Falou na entrevista que ele deu. O ex-ministro pré-candidato à presidência procurou minimizar, em entrevista dada na manhã de hoje para a Rádio Capital FM, do Mato Grosso, a doação feita pelo doleiro Alberto Youssef a um dos seus principais aliados, o Álvaro Dias. Eu nem conhecia o senador Álvaro Dias, não. Ninguém sabia quem era Alberto Youssef na época. Ninguém sabia. Ele começou a ser processado em 2003 no caso do Banestado. Depois foi condenado, preso na Lava Jato, e eu decretei a prisão do Alberto Youssef 2 vezes, em 2013 e depois em 2014. Qual criminoso de colarinho branco fica 4 anos preso no Brasil? Ninguém protegeu ninguém ali. O Moro prendeu 2 vezes, mas o Moro deu 2 chances pro Youssef, né? Foram 2 delações. Duas grandes benesses, né? Porque a delação, meu amigo, é uma coisa que muita gente queria. Por exemplo, o Eduardo Cunha, que eu acho que vocês devem concordar, que devia ter muita coisa para falar, muita coisa. A delação do Eduardo Cunha nunca foi à frente. Ainda na entrevista, Moro disse que foi ganhar a vida como qualquer outro brasileiro. Estava no setor privado, trabalhando, depois que deixei a magistratura, que deixei o ministério, fui trabalhar, fui ganhar minha vida como qualquer outro brasileiro. É a coisa mais normal do mundo, né? Você tem uma empresa, seu primeiro emprego, pareceres, 3 pareceres, R$750 mil, coisa mais comum do mundo, realmente, assim como qualquer brasileiro. Depois eu trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, a coisa mais comum é a vida de qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro que sai da periferia, assim, em determinado momento da vida, ele vai para os Estados Unidos trabalhar, é a coisa mais comum que existe. Olha o deslocamento da realidade desse cidadão. Beleza. Isso daqui é só o início. E aí as coisas começam a ficar interessantes. O Moro postou um vídeo no final da noite de ontem, bem curto, que demonstra aí uma certa ansiedade, uma certa tensão, que ele fala o seguinte, a verdade sobre a Lava Jato e contra as fake news. Opa, peraí. Ninguém está questionando a Lava Jato. A gente está questionando o Sérgio Moro. Olha como o Moro ele já trabalha com jogo de palavras. Olha como ele tenta personificar a Lava Jato como se ele fosse a Lava Jato. A Lava Jato personificada é ele. Ele é a Lava Jato. Olha o nível de megalomania do cidadão. Ele é a Lava Jato. E a gente tem que ver esse vídeo. Temos que ver esse vídeo. A coisa está começando a ficar interessante. Está
começando a ficar bem interessante. Olha só isso daqui. Pessoal, a campanha nem começou, mas todo dia criam uma fake news contra mim. Já tentaram me associar ao Odebrecht. Agora me acusam de ajudar o doleiro Youssef. Mas vejam, pelo amor de Deus, a verdade aqui é uma só. Eu mandei prender o Youssef. Não foi uma vez, foram 2 vezes. Assim como eu decretei a prisão do Lula, do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral, eu mandei prender muita gente, sempre por corrupção e lavagem de dinheiro. Pessoal... Você vê que o vídeo corta, né? O Moro não consegue falar o vídeo inteiro, ele não tá muito olhando pra câmera, até com o farolzinho aceso, tudo bem do jogo. E assim, não, tô me acusando de tentar ajudar, né, Alberto Youssef, como se eu fosse meu amigo. Bom, o Alberto Youssef, ele teve 2 delações, né? Teve essa baita chance que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram. E isso é um tema que é interessante que a gente vai ter que tratar no vídeo de hoje. E olha só, vamos começar, né, por partes. Matéria de 2018. Sérgio Moro perdoou 2 vezes o doleiro Alberto Youssef. Essa tese que nunca ajudou o Youssef fica meio difícil de levar à frente, mas tudo bem, né? Personagem comum, tanto no escândalo do Banestado quanto na Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef conseguiu firmar acordo de delação premiada nas 2 ocasiões e ambas foram autorizadas pelo Sérgio Moro. Mas o Moro não é amigo do Youssef não, viu? O magistrado é o responsável em primeira instância pelos 2 casos, já que atua na 2ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba, especializada no Paraná em julgar casos de lavagem de dinheiro. Alberto Youssef foi preso no fim de 2003. À época, ele e o Ministério Público Federal inauguraram um tipo de acordo que ficaria ainda famoso no Brasil anos depois: a colaboração premiada. Na tratativa, ele se comprometia a não cometer novos crimes. Mas ele cometeu. O que nunca aconteceu, né? Ele não se comprometeu. O Alberto Youssef voltou a cometer crimes. Ao longo de toda a investigação do Banestado, foram firmados mais de 20 acordos de colaboração. E aqui a gente já tem 2 informações interessantes. A primeira, né, que foram 2 acordos. Na verdade, são 3 informações. Segunda informação, o Alberto Youssef, ele não cumpriu o primeiro acordo. Então, assim, como é que você vai dar uma segunda chance para uma pessoa que não cumpre acordos? Um criminoso que não cumpre acordo, você vai dar uma segunda chance para ele? Beleza. E a terceira informação, gente, o primeiro acordo de delação da história do Brasil, o primeiro de todos, foi do Alberto Youssef. Olha o privilégio do doleiro Alberto Youssef. Primeiro acordo de delação, colaboração premiada, foi concedido a ele. Aqui é a matéria do Conju, ó. Sem acordos, não teríamos revelado esquema na Petrobras, diz o Deltinha. Em entrevista ao Jornal Globo, isso aqui em 2014, Deltan Dallagnol defende o uso da colaboração premiada nos processos envolvendo a Operação Lava Jato. Integrante da Força Tarefa, responsável pelo caso do Ministério Público Federal, o Deltinha participou do primeiro termo oficializado no Brasil, em 2003, com Alberto Youssef. E a gente já comentou várias vezes também, né, que toda essa equipe do Banestado, o Moro levou para Brasília. Colocou ainda algumas pessoas dentro do COAF, que ele estava tão temeroso em perder. Mas vamos continuar. E aí que eu cheguei. Isso daqui já foi uma das últimas coisas que eu achei na hora de montar o vídeo. Falei, meu amigo, isso aqui é demais. Cheguei numa história sobre esse acordo de delação do Alberto Youssef, que ele não só foi apenas privilegiado em receber o primeiro acordo do Brasil, como teve uma denúncia na época que o Alberto Youssef, ele já estava meio que escondendo informações e parece que o Moro não estava muito preocupado. Parece, né? Vocês podem ver a matéria de 2017, tem um certo tempo. Delação não cumprida que Moro e Deltan mantiveram. Em 2006, o delegado federal Gerson Machado, lotado na delegacia da Polícia Federal de Londrina, apontou irregularidades na delação do doleiro Alberto Youssef, no famoso caso Banestado, desenhado pelo Ministério Público Federal do Paraná e homologada pelo juiz Sérgio Moro, então na 2ª Vara Federal de Curitiba. Hoje em dia eu começo a olhar aquela série O Mecanismo e começa a aparecer assim. No início eu achava ela meio ficção, mas quando eu vejo lá o Celton Mello atuando, que nem o Gerson, que chegava lá, falava, pô, tentava fazer as coisas, e tinha uma turma que às vezes tava falando, esse cara é meio doido, esse cara aí, ó, tá mexendo com gente que não deve mexer, né? Esse pessoal aqui a gente não pode melindrar o apoio.
Meio que aposentaram o cara à força. Mostrava também Moro todo sisudo, né? Meio assim, não me toca, não, sabe? Eu sou melhor que todo mundo. Mas enfim, deixando aí a ficção de lado, o próprio doleiro confessou ao delegado, segundo a matéria, ao assinar em dezembro de 2003 um acordo de delação premiada negociando com o Ministério Público Federal do Paraná e homologado por Moro, que deixou de relacionar todo o dinheiro que amealhou no escândalo do Banestado. E por que ele não relacionou? Não disse, porque não me questionaram. Justificou-se. Aqui então o conteúdo da época. Palavra de um contra o outro. Na época, a confissão do Youssef foi levada ao conhecimento do Moro. De nada adiantou. Este alegou que apenas homologou o acordo, mas pediu que o delegado representasse sobre o caso. Gerson, vai lá, ó. A palavra de um contra o outro, vai lá, leva. Representa aí, faz a representação aí contra o Youssef. Não, só vou homologar aqui o acordo, vou dar esse privilégio, o primeiro acordo do Brasil, né? Um doleiro, brother, que ele não vai mais fazer nada de errado. Já o procurador Deltan Dallagnol parece ter sido mais cético. Alegou que seria necessário testemunha ou prova do que o doleiro falou ao delegado para não ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Parece ter esquecido que um delegado de polícia tem fé pública, o que não ocorre com réus. Mas na República de Curitiba, certas regras parecem não ter validade. Você vê, né? Moro que defende tanto o Ministério Público, que tanto combate à corrupção. Chega um delegado, faz denúncia. Não, faz a representação aí. Faz uma representaçãozinha aí. E a gente tem números e um depoimento do Moro e um vídeo. Diante da representação do Gerson, ele próprio foi encarregado do inquérito número, tá aí o número, ajuizado por dependência na segunda vara, onde o Moro é titular. E que hoje se tornou a 13ª vara criminal de Curitiba. E o CEF, porém, continuou livre, leve e solto, e aprontando como se verificaria anos depois. Fez o acordo de delação, aprontou e muito, e a Lava Jato, inclusive, começa com a prisão do Alberto Youssef. Talvez se o Youssef tivesse preso de verdade, né, em regime fechado, o Brasil não teria a Lava Jato. Não teríamos tido tanto um esquema de corrupção assim, meu Deus, absurdo, que chocou o planeta Terra. Surgiram, então, as pressões contra o delegado por parte do doleiro e do já ex-deputado Janene. E sobre esse tema, sobre pressões, sobre problemas, eu recomendo a vocês pesquisarem na internet depois quem é um rapaz chamado Hermes Magnus. O Hermes era apenas, assim, um empresário. Ele nunca foi envolvido com nada. Ele foi o cara que ele percebeu que tinha uma coisa errada acontecendo e ele resolveu acionar o Ministério Público. E assim, parece que o pessoal meio que deu de ombros e ele é muito ele fica assim, muito insatisfeito por algumas pessoas que ele queria ter visto a justiça ir atrás e não foi. E no final da história, o Hermes Magnus, basicamente, ele perdeu tudo que ele tinha porque ele teve que deixar o Brasil e reconstruir a vida dele no exterior. Pelo nível de perseguição. História um pouco similar. Eu já vi isso daqui. Procurem quem é Hermes Magnus. Ele já passou por vários canais de direita. Qualquer dia eu até penso em chamar ele para um bate-papo. É porque eu normalmente não sou de ficar fazendo live. Vocês veem. Delação rompida. Embora ajuizado lá na vara do Moro, né? Essa representação do Gerson falando, pô, ó, o Alberto Youssef aí, irmão, ele não deu informação completa, não. Moro, que acompanhou inicialmente as investigações, mas acabou declarando-se impedido para continuar à frente do caso, o inquérito que investigaria o não cumprimento das regras da delação premiada por Youssef jamais foi concluído. O Gerson tentou avisar Moro, o Alberto Youssef está cometendo crime. Moro, não confia nesse cara, Moro. Não é assim que combate a corrupção, Sérgio Moro. Mas o Moro, não, eu sou suspeito do caso. E o inquérito, o cara que assumiu também nunca terminou. E a gente viu o que aconteceu, a Lava Jato. O inquérito acabou arquivado, como se nada do que o delegado Machado ouviu fosse verdade. Perdeu-se então, em 2006, uma ótima oportunidade de descobrir que o doleiro continuava ativo e cada vez lavava mais dinheiro das propinas. Se a palavra do delegado não fosse colocada em dúvida, provavelmente Youssef não apareceria na Lava Jato, estaria recolhido cumprindo as penas dos processos do caso do Banestado. E aí temos um vídeo muito interessante, porque os anos se passaram,
E temos aqui uma audiência onde o Gerson, está ali do lado, não sei se é um advogado, e esse rapazinho aqui, pequenininho aqui, é o senhor Sérgio Moro. E eu quero mostrar para vocês a, então, denúncia da época que o Gerson havia feito. Vamos lá. Posso pegar. O senhor se recorda de uma representação que o senhor fez sobre uma admissão, ou confissão, enfim, que o senhor Alberto teria feito ao senhor de que ocultou uma quantia próxima de 25 milhões de dólares depois daquele acordo? Ao senhor... Peraí, o Alberto falou pra ele que ele meio que ocultou uma quantia de 25 milhões de dólares do acordo. 25 milhões de dólares? O Moro tá combatendo demais a corrupção, tá comendo mosca. Moro tá comendo mosca. De que ocultou uma quantia próxima de 25 milhões de dólares depois daquele acordo? Eu lembro vagamente, mas ele, eu não sei se o valor era esse, era mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí, 25 milhões de dólares. Ele falou pra mim, ele fez uma apresentação sim, tô lembrado. Tá. O senhor se recorda exatamente o que o senhor investigou? O senhor procurou apurar algum crime decorrente disso, dessa admissão? Olha, acho que foram várias frentes aí para tentar apurar, né? Mas dentro do possível, né? A gente tinha uma estrutura precária, né? Então a gente investigava conforme dava, mas isso com conhecimento da justiça, né? Uhum. Pô, e aí, você tentou descobrir? Pô, fiz, né? Os recursos eram limitados. Tentei aqui, tudo que era lado. Fiz tudo aí com a justiça sabendo. Infelizmente, né? Ninguém levou o Gerson a sério. Ninguém levou o Gerson a sério. Quem perdeu foi o Brasil. Quem perdeu foi o Brasil. O Gerson estava certo. O Alberto Seff, ele não tinha parado. Ele não estava cumprindo a acordo de delação premiada. Sérgio Moro, você não combateu a corrupção. Você não combateu, irmão. Paramos por aí? Óbvio que não. Livre, Alberto Youssef, o amigo de Moro, volta a operar com dólar. Isso aqui já é uma matéria de 2019. Há muito tempo, inclusive a imprensa brasileira, uma parte normalmente é de esquerda, né, que é a parte da imprensa que se debruçou sobre a vida do Sérgio Moro. A direita acreditou na narrativa da Globo por muito tempo e, assim, comprou tudo de olhos fechados, porque o Moro estava combatendo a corrupção, ele prendeu o Lula. Então todo mundo fechou os olhos sobre o que estava acontecendo. E aí, por que eu fiz nessa matéria? Livre, Alberto Youssef, amigo do Moro, volta a operar com dólar. É agora, já recente, ele tá trabalhando na bolsa, não é um cara que entende. Agora ele tá cometendo os crimes. Agora ele virou um homem, um cidadão exemplar. Um pai de família exemplar. Então a gente já viu, teve a primeira delação, ele não cumpriu, aparece no estado, e teve outra delação, e essa delação foi aceita. E vejam só o seguinte, vamos voltar mais uma vez para o relatório da CPI da Petrobras e vejam como agora algumas coisas vão ficar ainda mais claras e talvez mais impactantes. Olha como a informação agora, com mais informação, tem mais peso. Na visão do ex-juiz, né, na época era juiz, Sérgio Moro, Alberto Youssef seria um criminoso incorrigível. O Moro classifica o Alberto Youssef como criminoso incorrigível. Isso daqui foi dito antes do Alberto Youssef receber o privilégio da segunda delação. Imagina, você daria um privilégio deste, uma segunda chance para um criminoso incorrigível? O Moro deu. O que aparentemente afastaria o doleiro da possibilidade de fechar mais um acordo de colaboração. Realmente deveria. Um criminoso incorrigível não deveria receber este privilégio. Apesar dos fatos, apesar de Youssef ter ludibriado a força-tarefa de procuradores e delegados do caso Banestado, além do próprio Sérgio Moro, uma nova oportunidade foi oferecida para o Sérgio Moro. Além disso, pode-se reportar a uma afirmação do juiz Sérgio Moro publicada pela Folha de São Paulo em 2007, na qual Moro é tido como um dos maiores conhecedores do mercado paralelo de dólares e afirma que os doleiros não são fontes dignas de confiança. Então, primeiro, o Alberto Youssef, ele não cumpriu o acordo. Segundo, o Moro chama de criminoso incorrigível. E terceiro, o Moro ainda fala que doleiros não são fonte digna de confiança. 3 motivos para não receber o privilégio de uma segunda delação.
O que a gente ouve dos doleiros confessos é que o mercado teria diminuído, mas eles não são fonte digna de confiança. O que é certo é que a representação aumentou e a justiça conhece melhor os esquemas. Transcrito por Gilson Dipp, em seu parecer, consta trecho de sentença do juiz Sérgio Moro, datada de 17 de setembro de 2014. Sentença. Alguns dias antes de ser firmado o segundo acordo entre o Ministério Público Federal e o Alberto Youssef. Nesse trecho, o juiz enfatiza o retorno do doleiro à atividade criminosa. Tá lá a sentença transcrita, já vou porque tá grifado. Tá lá, ó. Alberto Youssef é um criminoso profissional. Teve sua grande chance de abandonar o mundo do crime com um acordo de colaboração premiada, mas a desperdiçou, como indicam os fatos que levaram à rescisão do acordo. Fora lá o Gerson que estava certo. Ainda assim, poucos dias depois, o Alberto Youssef foi premiado. Aí tá lá, não reconheço os benefícios da colaboração premiada, como apontado nos itens 28 e afirmado pela MPF. O condenado quebrou o acordo da forma mais básica, omitindo informações relevantes na época do acordo, especialmente a continuidade da prática de crimes com o ex-deputado federal José Janene e retornando à prática delitiva. Apesar disso, o juiz Moro destaca nessa sentença que a nova colaboração de Youssef, por meio dos dados contidos na contabilidade do doleiro, merece credibilidade. O fato das declarações do criminoso colaborador da confissão originária de Alberto Youssef convergirem com os lançamentos encontrados na contabilidade apreendida do doleiro confere a elas grande credibilidade. O Moro falou que era um criminoso, profissional, incorrigível, doleiros não são dignos de confiança, o cara não seguiu o acordo, mas toma o privilégio, brother, amigo do peito. Se eu chamar amigo do peito, tem algum problema? Porque tá estranho, tá estranho. O Moro tem que contar essa história. O Moro tem que esclarecer pro Brasil o que é que tá rolando. Isso é uma matéria que tem um histórico do Sérgio Moro, uns 20 itens, muita coisa que não me interessa, já entra uma narrativa maluca, mas tem umas coisas que são alguns fatos que valem a reflexão. Cronologia de fatos que explicam os atos do Moro. Em 2004, Sérgio Moro redige artigo sobre a metodologia da Operação Mãos Limpas da Itália, Moro especialista, falando de delações, vazamentos e destruição de imagem pública, todas práticas habituais da Lava Jato, 10 anos depois. Vazamentos é uma coisa que, vazamentos, inclusive desde que o Sérgio Moro saiu do governo, o antagonista, assim, não solta nada exclusivo, mas assim, desapareceu, né? O antagonista ficou puto da vida, né? É uma coincidência, foi uma coincidência. Em 2007, Moro fecha um acordo de delação premiada com o doleiro Alberto Youssef no caso do Banestado. Em 2014, estoura a Lava Jato com a batida em posto de gasolina e prisão de Alberto Youssef. De 2014 a 2016, estabelecendo casos de conexão em conexão, seguem-se prisões preventivas e delações de ex-diretores da Petrobras, executivos de diversas empreiteiras. A partir de Alberto Youssef, pessoas são presas, em geral com base apenas em delação, confessam crimes e fazem novas delações que levam a novas prisões e novas delações. Aí foi um ciclo. Você percebe como Alberto Youssef foi importante para o Moro continuar com a Lava Jato, né? Não que o pessoal não tenha feito coisas erradas. Não que o pessoal. Mas aquele ponto que eu digo, por que é tão necessário discutir sobre Sérgio Moro? Porque o que está acontecendo hoje com parte da direita tem um nascimento lá atrás. E parece que Sérgio Moro, né, ele contribui em parte para alguns problemas que o Brasil enfrenta. Um artigo do Ives Gandra, um jurista que a própria direita respeita, de 2015, o direito de defesa e a crise brasileira. Em 2020 e 2021, a direita viu uma crise sobre o direito de defesa, a direita viu pessoas sendo tolhidas de ter acesso aos autos de um inquérito, a direita viu um deputado sendo preso preventivamente, ficar quantos meses? Não, fica aí, bicho, fica aí, não... A direita viu isso acontecer? Pois nesse artigo de 2015, o Ives Gandra fala o seguinte: nada obstante o indiscutível mérito que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário estão demonstrando, ainda assim tem alguns reparos a fazer.
Uma democracia se caracteriza pelo direito de defesa, que não há nas ditaduras, bastando olhar para os sistemas judiciários de Cuba e da Venezuela. Tem que poder se defender, né? A gente diz que, olha, não vou falar muito, não quero entrar em alguns temas do judiciário brasileiro atualmente. Ora, nas prisões preventivas determinadas na famosa Operação Lava Jato, tal direito tem sido tisnado, pois a medida, que deveria ser algo excepcional, passou a ser uma rotina preocupante, em que a mera e imprecisa acusação, o texto fora de contexto, pode levar o suspeito a meses de detenção. Quando um deputado, às vezes, faz... Assim, quando coloca assim, algumas palavras, assim, tem algumas palavras que ofendem e tudo mais, mas eu acho assim, eu realmente eu não consigo acreditar que algumas pessoas no Brasil, eu realmente não consigo acreditar, sendo assim de boa fé mesmo, eles realmente desejam fazer o mal. Às vezes eles falam algumas coisas que são assim, sabe, uma imprecisão, um preciosismo. Por exemplo, eu lembro que esse ano a gente viu uma expressão que foi usada no judiciário, falando lá que usava assim, acho que era surra de gato morto. Surra de gato morto não significa que você quer bater numa pessoa fisicamente. É tipo assim, sei lá, bateu as botas. Uma expressão horrível que eu utilizar, mas sei lá. Sabe assim, não é trocadilho também. Sabe assim, aquelas expressões do dia a dia que você usa assim pra tentar fazer as coisas? Então assim, meio que tirar de contexto, levar à prisão, um texto aqui, um texto acolá. Um exemplo meio longe, mas você tá entendendo o que eu tô querendo fazer, assim, uma certa análise? Assim, uma certa analogia entre os fatos, porque eu me preocupo tanto com o Moro, com o judiciário brasileiro. Há empresários que, sem figurarem em qualquer delação premiada e sem prova de sua participação em qualquer ato ilícito concreto, tiveram sua liberdade segregada. Isso aqui aconteceu na direita, em algum âmbito, alguns, sei lá, empresários, pensador, algo assim que os pessoal... Não vamos falar que nem foi errado, mas que gerou questionamentos por parte da sociedade. Pô, se questionando, pô, isso aqui, não sei. Não é possível utilizar a medida excepcionalíssima fora dos requisitos que autorizam. Tal procedimento, além de macular o direito de defesa e subverter o princípio da presunção de inocência, passa a ser uma espécie de tortura sofisticada do século XXI. Conhecendo e defendendo a excelência da Polícia Federal, até defendendo o Sérgio Moro, não posso deixar, entretanto, de manifestar minha imensa preocupação com medidas que fragilizam o direito à defesa fundamental da democracia mediante a banalização das prisões preventivas por prazos indefinidos. Eu tenho 1 milhão de desavenças com Roberto Jefferson. 1 milhão de desavenças com Roberto Jefferson. 1 milhão de desavenças. Eu espero que o partido dele não vá para frente enquanto ele é membro do partido. Mas ainda assim eu olho para Roberto Jefferson e eu fico triste de ver que ele está preso. E assim, a própria defesa se questiona. Pô, prisão domiciliar. Mas aí está sendo pontuado que devido à postura dele e tudo mais, não vai poder ficar... Ainda não vai poder ter o benefício da prisão domiciliar. Porque ele meio que já fez de forma reiterada, a gente deu uma segunda chance para ele continua aí proferindo ataques. Vocês sabem o que está rolando. Mas vocês entendem assim como o método de atuação do Moro lembra algumas coisas que a gente vem vendo? O Ministério Público ele não é perfeito. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas tenta fazer o melhor, mas tem algumas coisas que precisam ser questionadas, precisam ser refletidas. Não é porque, o Lula foi preso, que a gente pode bater palma para qualquer coisa que acontece. Aí você vê isso daqui, ó. A Lava Jato, ela não vai ser destruída porque a gente vai fazer questionamentos pertinentes. A Lava Jato é destruída quando o Sérgio Moro ele faz política. A Lava Jato é destruída quando o Sérgio Moro tenta lacrar e ajuda o PT, dando munição. Na entrevista que o Sérgio Moro fez, ele falou o seguinte, ó. Moro disse que a Lava Jato combateu o PT de forma eficaz. Pô, a Lava Jato combateu o PT? Não, bicho. A Lava Jato é uma operação com vários juízes, com vários procuradores, delegados da polícia, que era para combater a corrupção, o escândalo de corrupção. Não era para combater o PT. Olha o que o Moro fica falando. Os petistas fizeram uma festa ontem, com a fala do Moro, fizeram uma festa no Twitter. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. Tá fazendo comparação que Bolsonaro não combateu o PT, mas ele combateu. Pô, a Lava Jato foi pra combater um partido? Isso daqui é a narrativa que o PT fala. Isso é destruir a Lava Jato.
Isso é destruir os bons frutos da operação. Logo em seguida, porém, o ex-ministro recuou. Disse que a Lava Jato apenas descobriu os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. Aí depois recua, não mede as palavras, na vontade de lacrar para cima de Bolsonaro, para falar que Bolsonaro não combateu o PT, aí coloca a Lava Jato em jogo. Esse é o cara aí que diz que combate a corrupção. Tá dando toda a munição que o PT precisa. Toda, para falar que foram perseguidos. Parabéns, Sérgio Moro. Parabéns, parabéns. Você está destruindo a Lava Jato. Tem até aqui, né? Contra a corrupção. O gênio. Gênio do combate à corrupção. Não vou comentar isso aqui. Não vou comentar isso aqui. Vou comentar isso aqui de forma bem rápida. O Twitter segue recomendando pessoas ligadas a Moro, defendendo o Moro. A gente comentou sobre ontem, no vídeo de ontem, o dinheiro que o Podemos está investindo já na campanha. Foram quase 67 mil reais nos últimos 90 dias aí no Facebook para impulsionar o Moro. A gente se pergunta, será que tem alguma coisa a mais? E olha só isso daqui, de forma bem rápida. Acho que nem vai dar para falar do STF, mas olha só, isso aqui bem de forma muito rápida, muito rápida. O Texugo colocou, ó, olha só as recomendações que o Twitter vem fazendo. Ó. Ele começa pelo Cláudio Dantas. As imagens estão pequenas, mas quem quiser olhar a trade. Aqui, ó, recomendação só porque algumas pessoas que ele seguem, não sei, recomendando. Cláudio Dantas, João Amoedo, Chico Graziano, que está aí, né, já ajudando o Moro na área ambiental. Turminha do MBL, recomendações. O antagonista, mais do antagonista. O próprio Sérgio Moro sendo recomendado por mim. Não poderia faltar o Livres, Vem Pra Rua, etc. MBL como presente e alguns pingados. Thiago Mitraldi, Julian Lemos, todos falando de alguma coisa que acaba sendo ligados por Sérgio Moro. Esse é o cara que está combatendo a corrupção. E na entrevista que ele deu, ele ainda dobra a meta. Mais uma vez, o Sérgio Moro vem a público. Olha só, do mesmo jeito que o Lula, ele está fazendo afirmações reiteradas, que ele vai pautar, né, a regulamentação da imprensa e das redes sociais, o Sérgio Moro está repetindo de forma reiterada no tal Tribunal Nacional Anticorrupção, com servidores e juízes vocacionados para enfrentar o problema. Pessoas que nasceram para isso, os super técnicos. Gente, esse tribunal do Moro que ele defende é com base da Ucrânia, onde não é o povo ucraniano que escolhe os juízes, e sim um organismo de burocratas não eleitos, tipo a ONU da vida, falando com essas pessoas. Isso é o fim da soberania nacional. E Moro, no seu artigo, na Cruzoé, onde ele aborda esse tema uma das vezes, ele relativizou a soberania nacional. Esse é o Sérgio Moro. Cara, vocês estão entendendo? Falar do Moro é falar sobre tudo isso daqui, ó. Estadão, a gente vem falando dessa tal agenda de compliance. Instituto não aceita corrupção. Semana passada eu trouxe um artigo desse, do mesmo instituto, era do Carlos Lima. Tava com o Moro no Bandestado, tava com o Moro na Lava Jato. Reflexões sobre o livro SG, Cisne Verde, Economia Verde, Responsabilidade Ambiental e o Capitalismo de Stakeholder, a tríade regenerativa do futuro global. Vai regenerar o mundo, essas regras de compliance. O que é que o Moro foi fazer na Álvares e Marçal? Trabalhar com compliance. O que é que o Moro quer? Como é que o Moro pretende salvar o Brasil? Através de compliance, através de regras, onde nós vamos selecionar os melhores dos melhores dos melhores, os juízes vocacionais, os super técnicos, as super pessoas capacitadas para colocar numa força-tarefa, né? Ele tem isso preso na cabeça, de erradicação da pobreza. É o tempo todo este discurso. Está diante dos olhos de todo mundo. Na mesma linha, ministro Dilma Mendes, ó, o desastre na Bahia reiteram a importância de termos uma lei de responsabilidade social com métricas objetivas de atenção básica às comunidades em áreas de risco e um regime claro de responsabilidade dos gestores públicos. É hora de tratar essa agenda com prioridade. Mais regras, isso aqui para cuidar do... Ixi. Fico meio assim. Fechando esse assunto, só para a gente falar do Supremo, que eu tinha anunciado lá no início, mas acho que as movimentações políticas falaremos em 2022. Olha só isso daqui. Eleições devem ter STF como tema de campanha e TSE protagonista de decisões. Eu realmente até concordo que o Supremo deve ser tema, porque aconteceu muita coisa no Brasil. Os próprios ministros acham, por causa de algumas decisões que tiveram, que ocorreram.
O assunto deve ser trazido, né, em pauta durante as campanhas, durante os debates. Mas assim, o UOL, né, aqui na matéria da Folha, está quase que torcendo para o TSE ser protagonista de decisões. Quando esse pessoal está torcendo por isso, eu fico até assim, cara, o que é que vocês estão, sabe? Eu nem falo dos ministros, tô falando assim da imprensa. O que é que a imprensa anda planejando? Qual tipo de narrativa a imprensa está planejando? E esse questionamento aumenta quando eu vejo a Veja fazer a seguinte matéria. Olha a manchete. STF prepara surpresas em série para Bolsonaro em fevereiro. Entenda. Hã? O papel da Suprema Corte é preparar surpresa? O que esse jornalista tem na cabeça? Olha o que ele disse. Em fevereiro promete ser um mês inesquecível para Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes. Pera aí, pô. O STF julgará uma série de ações sobre temas caros ao discurso radical do presidente. Imunizante, Bolsonaro terá que engolir as decisões dos ministros sobre a legalidade do passaporte, por exemplo. Vai ter que engolir. Nem sabe o que, é que vai ser julgado. Parece que o Bonin já sabe, né, o resultado final. Vai ter que engolir. Olha como é que a imprensa se debruça sobre um assunto. A corte também vai julgar a possibilidade de demissão de negacionistas. Imprensa. Há ainda discussão sobre a caracterização da rachadinha como crime. Todas as ações são relatadas pelo mesmo ministro, Luiz Roberto Barroso. Cara, isso aqui é um absurdo, esse tipo de matéria. O cara não conta o fato, o cara coloca a opinião dele, já tá atacando as pessoas, atacando o governo, falando isso, aquilo, outro. Isso é jornalismo profissional. Essa matéria aqui, inclusive, assim, né, tá um pouquinho cansada. Talvez o pessoal não assistindo nossos vídeos, né? Porque foi no vídeo do dia 27. Foi no vídeo do dia 27 que a gente abordou sobre isso. Foi no vídeo 27 que a gente abordou sobre isso, né? A gente trouxe todas as coisinhas, né? Que vão acontecer no mês de fevereiro. Parece que a Veja anda assistindo a gente, né? Agora a fiscalização tratada assim da forma séria, mostrando que realmente está sendo questionado, né? Você vê aqui, ó, na DPF do tal passaporte, não tem nada escrito sobre negacionista. Não tem nada escrito. Nada. Não tem nada escrito aqui sobre discurso radical. Nada. Traz o fato. Mas a imprensa tem que colocar, né? Boninho, na boa, eu leio o Boninho todo dia. Traz informações boas, mas na boa, irmão, pondera aí, parceiro. E ainda você vê aqui, ó. Olha como a imprensa brasileira trata os juristas quando são de esquerda. O grupo Prerrogativas e sua missão democrática. Artigo da Folha de São Paulo. O Leonardo Coutinho até diz, né? Que fofura. O grupo Prerrogativas, a gente tá comentando dele. Eu acho que a gente começou a comentar desse grupo. Deve ter uns 4 meses. Nem se falava em jantar do Lula nem nada. Tem mais de 4 meses que a gente comentava nesse grupo. E eu falava, gente, tem que prestar atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Isso aqui não tá aparecendo de forma aleatória. A Mônica Bergamo não tá divulgando esse grupo de forma aleatória. No intervalo de uns 4 meses. Olha aí. Na verdade, mais. A gente tá falando do Prerrogativas desde a CPI. Porque o Prerrogativas convidou várias pessoas que participavam da CPI para lá, né, dar suas palestrinhas, fazer live juntas. E a gente tá comentando a atuação dessas pessoas. Você vê, ó. São os democratas. O Prerrogativas, o jantar do Lula com Alckmin é a festa da democracia. Festa da democracia. Dá tempo de comentar isso daqui? Esse aqui é a última. Só porque a gente falou de questão de costumes. Tem mais a gente falar até do PL, partidos. Vamos falar isso em 2022, já assim quando o ano virar. Pela CCJ, Vitor Hugo promete a deputados priorizar PLs terminativos. Vai ter algumas mudanças na Câmara. O Vitor Hugo ele quer assumir a CCJ no lugar da Bia. E ele está com algumas ideias. Pautar o maior número de projetos terminativos. Como seria isso daí? São projetos que não passam pelo plenário da Câmara. Se for aprovado pela CCJ, já vai direto para o Senado. Então, tentar avançar com a agenda legislativa, que o pessoal tentou travar tanto, né? Principalmente com a CPI da pandemia. E o Rodrigo Maia travou como pôde nos 2 primeiros anos de governo. Hugo também tem prometido para parlamentares que buscará pautas de consenso, apesar de não negar que poderá pautar temas chamados da pauta de costumes. É o direito, né? Tem que ser discutido tudo no Brasil. Enfim. Ficamos por aqui. Obviamente amanhã tem vídeo, mas amanhã preparei uma coisinha assim diferente.
Dia 1º também tem... Óbvio, tem vídeo todos os dias. Assiste amanhã, você vai ver o que nós temos preparado para amanhã. Um vídeo um pouco diferente. E é isso. Um bom fim de ano. Feliz 2022. E a gente se vê amanhã de novo. Grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!